Fotopintura antiga animada. Céu azul. Pássaros voam em nossa direção. Acima da Ponte da Boa Vista e Rio Capibaribe surge TJPE, 200 anos de história, em marrom. Mapa da Capitania de Pernambuco em preto e branco. Entre os séculos 17 e 18, as câmaras das principais vilas da Capitania de Pernambuco enviaram sucessivas solicitações à coroa portuguesa, requerendo a instalação de um tribunal da relação na capitania. Sequência de ilustrações da Vila de Olinda, Igaraçu e Serinhaém em preto e branco. As relações eram tribunais de justiça responsáveis por julgar as causas cíveis e criminais que partiam de foros inferiores, como juízes de fora e ouvidores. Os membros das câmaras argumentavam que a criação de um tribunal em Pernambuco melhoraria a administração da justiça na localidade e nas capitanias vizinhas. Sequência de documentos escritos à mão dos pedidos das câmaras de Pernambuco para criar um tribunal da relação. Mas alegando problemas de caráter orçamentário, como o aumento dos gastos com uma nova relação na colônia, os pedidos foram sucessivamente negados pela coroa portuguesa. No início do século XIX, após a vinda da família real para a América, a capitania de Pernambuco passou por sucessivas mudanças de caráter administrativo e jurídico com a criação de novas comarcas. Ilustrações coloridas da cidade do Recife. Os pernambucanos, em outra súplica, encaminhada pela Câmara de Olinda e pelo governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, Fotopintura amarelada do governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Requereram novamente a instalação de uma relação, mas o pedido foi negado. Foi também durante a permanência da corte joanina no Brasil que irrompeu a Revolução de 1817 iniciada em Pernambuco. Sequência de imagens de representações de 1817. Membros da Igreja Católica na Benção das Bandeiras, antiga bandeira de Pernambuco. Membros de várias camadas sociais de Pernambuco levantaram-se contra a coroa portuguesa, questionando os altos impostos e a situação social, agravada por uma intensa seca ocorrida entre os anos de 1815 e 1816 e a diminuição dos preços do algodão no mercado externo. Escultura de uma mulher em uma praça. Monumento aos heróis da Revolução Pernambucana de 1817. Sobre azulejos brancos, pintura de um grupo de homens em tons azuis. Painel de Corbiniano Lins, em homenagem às revoluções pernambucanas. Foi nesse ambiente de contestação social e ampliação da estrutura administrativa, associado ao início do movimento constitucional em Portugal, graças à Revolução do Porto e suas adesões e reflexos no Brasil, que em 6 de fevereiro de 1821, o rei Dom João VI autorizou a criação de um tribunal da relação na Vila do Recife. Fotografia do alvará de criação do tribunal, escrito à mão. Mas o contexto político vivenciado no processo de independência do Brasil, caracterizado por debates de ideias e projetos conflitantes, atrasaram em 1 ano e meio a instalação e início dos trabalhos do novo tribunal, que começou a funcionar a partir de 13 de agosto de 1822. Fotopinturas dos primeiros desembargadores da relação de Pernambuco. Bernardo José da Gama, Eusébio de Queiroz, Lucas Monteiro de Barros e Tomás Maciel Monteiro. Ao longo do século XIX, os desembargadores atuaram em vários processos cíveis e criminais, que derivaram das comarcas que a relação de Pernambuco possuía jurisdição em segunda instância. Espaços de comércio e convivência do Recife. Fotopinturas coloridas da Rua do Bom Jesus e Rua Marquês de Olinda com pedestres. Entre as centenas de processos que tramitaram pela relação de Pernambuco, muitos trataram da situação social e jurídica de grupos vulneráveis da sociedade imperial, como crianças órfãs, mulheres e escravizados. Sequência de imagens antigas de bebês e crianças. Entre muitos outros casos, desde a instalação do tribunal. Em 1825, os desembargadores analisaram o agravo de uma decisão do juiz de fora e órfãos da Vila do Recife em relação a uma denúncia de maus-tratos contra crianças órfãs. As crianças: Manuel Neto Carneiro Campelo, Igor, Leonor, João e Maria, Aloísio Carneiro Campelo, século XIX. Laudos periciais deram subsídios ao magistrado para que decidisse que não houve excesso de maus-tratos aos menores e a guarda dos menores é devolvida aos tutores. Em decisão unânime, a relação manteve a sentença de primeira instância. No processo, os modos de educar, os usos da civilidade, amabilidade e possibilidades de correção da conduta dos menores são discutidos conforme os valores da época. As crianças: Antônio de Souza, 1895. Zeferino Pontual, 1879. Iide Fernandes, 2 anos. Nair Monteiro, 4 anos. Maio de 1896. Ilustrações coloridas da Ponte da Boa Vista. Barcos navegam pelo rio Capibaribe.
À margem, coqueiros e casarões. Em dezembro de 1866, os desembargadores analisaram mais um caso emblemático, uma apelação civil em nome de Josefa Leopoldina de Melo, em face de Luiz José Rodrigues de Souza, seu marido. Abandonada pelo marido, a apelante suplicava alimentos convenientes, adequados à sua posição e às condições da família. Fotografias amareladas de duas jovens mulheres, Baronesa de Amaragi e Baronesa de Nazaré. Em fevereiro de 1885, foi protocolada por José Sebastião Guimarães a apelação civil que buscava a revisão da sentença favorável à liberdade de seu escravizado Francisco, dada pelos juízes de primeira instância da comarca de Campina Grande, na Paraíba. Escravizado Porteiro e escravizado Belisário, século XIX. Fotopinturas de dois homens negros idosos. Na relação de Pernambuco, o relator do processo, Domingos Antônio Alves Ribeiro, votou pela procedência da sentença apelada e foi seguido pelos desembargadores Queiroz Barros e Buarque de Lima, que confirmaram a decisão que atribuiu a liberdade ao escravizado Francisco. Fotografia amarelada. Pátio do Terço. Espaço de circulação dos escravizados e escravizadas no Recife do século XIX. Fluxo intenso de escravos e senhores. Essas ações e demais documentos administrativos referentes à história do Tribunal da Relação de Pernambuco, Fachada vermelha e branca do Memorial da Justiça de Pernambuco, que passou por sucessivas mudanças de nomenclatura e de estrutura administrativa ao longo do século XX, compõem o acervo do Memorial da Justiça de Pernambuco, órgão subordinado à Comissão de Gestão e Preservação da Memória do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Sequência de fotografias coloridas do espaço expositivo do Memorial da Justiça. Painéis fotográficos, roupas, sapatos, adereços e cestas. O TJPE, além de cumprir com as competências estabelecidas pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Pernambuco, por meio de outros órgãos subordinados, como a Escola Judicial de Pernambuco, a Coordenadoria da Mulher, a Coordenadoria Estadual de Família, o Centro de Estudos Judiciários, entre outros, desenvolve atividades que contribuem para aproximar o judiciário do cidadão, no intuito de melhor servir a população pernambucana. Cartazes de ações promovidas pelo TJPE sobre violência doméstica e cursos de formação, webinário e lives. No que diz respeito à preservação da memória, é importante destacar que os acervos históricos da instituição, sob a gestão do Memorial da Justiça, configuram-se como janelas para a compreensão da história social, política e cultural do Brasil. Sequência de documentos escritos à mão dos processos judiciais do acervo do Memorial da Justiça, possibilitando aos pesquisadores adentrarem no universo social dos indivíduos de outras épocas e analisarem e entenderem a história da justiça, seus agentes e suas práticas, tornando-se um espaço de pesquisa amplamente frequentado por historiadores e pesquisadores de diversas regiões do Brasil e do mundo. Em frente ao Memorial da Justiça de Pernambuco, um cartaz. Exposição. Uma questão de justiça. Fotopintura antiga animada. Um bonde passa pela rua Barão da Vitória, ao lado da Matriz Santo Antônio. Há transeuntes e charretes. Surge em amarelo. TJPE. 200 anos de história. Pássaros voam no céu azul. Tela escurece. Sobre o fundo preto em letras brancas, créditos. Créditos selecionados. Roteiro, historiador, seleção de imagens. Jeffrey Aslan de Souza Silva. Produção geral, K9. Produção executiva, Carlos Augusto e Everton César. Edição e finalização, Uziel Vasconcelos. Assistente de edição, João Portela. Criação da marca, Felipe Moscardini. Locução, Patrícia Alves. Acervos consultados, Arquivo Histórico Ultramarino, Arquivo Nacional, Acervo do Fotógrafo Assis Lima, Biblioteca Nacional, Diário de Pernambuco, Fundação Joaquim Nabuco, JC Online, Memorial de Justiça de Pernambuco, Museu da Cidade do Recife, Rede de Memória Virtual Brasileira, site, A Mística do Parentesco, site do Supremo Tribunal Federal. Acessibilidades, com acessibilidade comunicacional. Audiodescrição. Roteiro, Bruna Cortez. Narração, Robson Souza. Consultoria, Michele Alheiros. Revisão, Liliana Tavares. Libras, tradução e interpretação, Carlos de Oliveira. Consultoria, Mirela Cavalcante. LSE, Robson Souza. Equipe de apoio, Carlos Alberto Vilarino Amaral, Fábio Cruz da Cunha, Maria Marinho Harten, Mônica Maria de Pádua Souto da Cunha. Realização: Comissão de Gestão e Preservação da Memória, TJPE. Apoio: Fundação Joaquim Nabuco, Ministério da Educação.
Em marrom, TJPE, 200 anos de história. O primeiro I do nome História é uma caneta bico de pena.